Hoje, mais do que em qualquer programa, vamos falar de todos nós. É que só podemos falar de todos nós quando, de facto, integramos toda a diversidade de pessoas que somos. Mais ainda, ao falarmos, e particularmente o nosso tema hoje será sobre a sexualidade na deficiência, é uma oportunidade para pensarmos sobre a sexualidade de todos, sobre a liberdade e sobre as diversidades e as grandes possibilidades que a sexualidade oferecem. Isto significa que há grupos particulares que nos permitem retirar e sair daquilo que habitualmente é considerada a norma, e não serve só para esses grupos particulares, serve para todos. Eu agradeço a vossa presença aqui e aquilo que nos vão permitir pensar sobre a sexualidade de todos a partir de algumas especificidades. Temos connosco o Rui Machado. Sim. E a Vera, eu vou pedir-lhe que diga o nome porque eu nunca consigo dizer com a sua... Bom valor. Bom valor. Muito obrigado pela vinda. Cada um de vós dirige e organiza grupos específicos e eu pedia que nos falassem deles. Podemos começar pelo Rui. O Rui organizou um movimento. Sim, organizei um movimento que nasceu há 2 anos, chamado Sim, Nós Podemos. É um nome não é um nome forte. Politicamente correto. Não, é um nome muito forte, mas é um nome que, mais do que forte, é um nome político. É um nome que pretende, de uma vez por todas, trazer para o espaço público, para utilizar uma expressão de Zé Gil, para trazer para o espaço público uma questão que tem sido, no nosso entender, negligenciada. Portanto, debater a questão da sexualidade na deficiência. E estamos a fazê-lo aqui nos mídias, claro. Não é? Falar da sexualidade. Exatamente. De todos. Esse é um dos nossos objetivos. Por isso também estamos aqui. E este movimento integra que diversidades? Esta pergunta é um bocadinho ridícula, porque nela contém, se estamos a falar de diversidades, provavelmente nós integra a diversidade. Sim, toda ela. Nós funcionamos com uma comissão coordenadora, onde temos 5 elementos e é lá que vamos decidindo as ações e caminhos a tomar. E dentro dessa comissão temos pessoas com doenças musculares, com os dois modulares, enfim, vamos ter tudo. Depois também temos pessoas que vão colaborando connosco, prazer cerebral, enfim, nós queremos, de facto, a diversidade. É isso que nos interessa. E há um objetivo muito específico de trazer para o espaço público, usando as suas palavras, a questão da sexualidade. É isto, da sexualidade das pessoas com características particulares. Sim, porque entendemos que é uma forma de discutir esta questão, é uma forma de tornar essa vivência mais saudável para todos, para as pessoas com deficiência, para as pessoas ditas normais. Para todos. Eu penso que essa é a grande oferta, claro, não é? Claro. E é aquilo que nós vamos hoje oferecer, é a possibilidade de pensarmos na sexualidade de todos. Vera, a Vera representa a Associação Novamente. Novamente, é isso? Exatamente. Um nome brilhante. Poderá agora falar, na minha perspectiva, foi um encontro feliz. É verdade. E o mérito é de uma agência, que é a Brandia, que nos ofereceu este trabalho de procura para um bom nome de marca. Isto porque a associação se chama Associação de Apoio aos Traumatizados Crânioencefálicos e suas famílias. Era um nome comprido, portanto, uma marca novamente veio ajudar-nos a apresentar-nos e às pessoas que têm este problema memorizarem, porque é um dos problemas, por exemplo, será, e já vão ver, a memória. Novamente tem esta missão de ajudar quem, de repente, numa certa fase da sua vida, por um acidente inesperado, sofre um traumatismo craniano grave, e por isso sofre a parte de coma e de renascer e renovar-se, ser uma nova pessoa, ser... É mesmo uma nova mente. Exatamente, e exatamente. Por outro lado, de novo. De novo, portanto, há um renascer com uma nova mente, com uma nova forma de pensar. E acaba por ser também num novo mundo, porque o mundo em que ela era e estava já não é o mesmo ou não é igualzinho ao que ela vai estar agora. Por exemplo, se estamos a falar, e esse é muito o foco novamente, as idades ativas, dos 18 aos 45. Se estamos a falar de pessoas dessa idade, estamos a falar de pessoas que eram ativas, trabalhavam, que estavam fora de casa dos pais e que após o acidente, principalmente na fase inicial, após as fases de hospital... Ficam dependentes.
ficam dependentes e vão para a casa dos pais. Normalmente esta é a realidade em Portugal, são os grandes cuidadores destas pessoas, porque temos família, graças a Deus, e o amor dos pais é incondicional, de maneira que os recebem em casa. São duas novas vidas, a nova vida do traumatizado e a nova vida das famílias. Exatamente. É preciso uma reorganização também para acolher esta nova pessoa. Exatamente. A família transforma-se completamente. Novamente, a associação ajuda as famílias, desde o início, mesmo ainda em fase hospitalar, a dar informação e apoio. Sabemos nós, pela nossa experiência, e nós somos tomados como as familiares, portanto, o apoio que damos, a informação que damos é da experiência própria e de experiência que vamos tendo com o apoio de médicos, de instituições. Então, o que fazemos desde o início? Vamos fazendo uma espécie de prevenção e apoio emocional aos cuidadores. Sabemos nós, com as informações que vamos dando, umas são muito óbvias e práticas, de como lidar com seguros, o que fazer, direitos com a segurança social, outras são muito sociais e de prevenção para a família. A relação que tem com o seu cuidador, a relação que vai ter com o seu filho quando ele começar a acordar, e aí entra, se calhar, o motivo que eu estou aqui, que é o motivo da sexualidade nos cuidadores. Na própria vítima, quando faz este caminho pela pós-hospitalário, o acordar, ele próprio se vai reconstituir. Há aqui uma perca, em muitos casos, de ensinamentos, porque nós estamos toda a vida a aprender, não é? Claro. E muitas das coisas que aprendemos até à altura do acidente, algumas delas perdem-se, muitas perdem-se. E nota-se muito isso na relação interpessoal, emocional. Não há, é como se a memória se apagasse. Exatamente. E, portanto, há um saber que não está lá. Estas regras de sociedade, as regras de falarmos uns com os outros, o controle de impulsos, isto tem que ser... Torna-se mais genuíno. É possível, já vamos falar sobre isso, não é? Porque de alguma maneira fica-se de novo limpo de algumas condições sociais. Rui, de que forma é que isto toca? Porque estamos a falar de um estigma também, ao falarmos hoje aqui da sexualidade das pessoas deficientes, enfim, é uma palavra que daqui a bocadinho nós podemos refletir sobre isso. Estamos a falar também de estigmas, de formas de olhar a sexualidade de uma dada maneira e particularmente a sexualidade de pessoas com características particulares. Nós costumamos apresentar como um movimento que quer desmistificar a sexualidade nas pessoas com diversidade funcional. E, portanto, partimos de uma premissa essencial, de que a sexualidade é essencial para o desenvolvimento pessoal, a construção da personalidade e das relações sociais. Partimos desta evidência, que é uma evidência até científica, e a partir daí queremos justamente ir de encontro à sua questão, quebrar preconceitos que existem, que estão associados às pessoas com deficiência. São eles, por exemplo, posso lembrar alguns, por exemplo, achar-se ainda que as pessoas com deficiência são assexuadas. Ainda Sente que esse preconceito é forte e ainda existe. Ainda existe. Se é o que seria ser assexuado, não é? É um preconceito que eu tenho a ideia que não há bem noção do que isso quer dizer. Sim, é verdade. Mas ainda existe. Essa crença irracional existe, ainda. Como existe também o seu oposto, assim. Que são hipersexuados. É verdade. Também vai existindo. Depois existem outros preconceitos que são mais gerais, como, por exemplo, achar-se que a sexualidade é meramente genital. Isso Esse é o grande preconceito social. Verdadeiramente dramático para a sexualidade em geral e também para nós. O que é que normalmente costumam explicar a esse nível? Quando falam, e uma das funções que também têm é dar palestras, não é? Sim. E quando falam sobre esta desgenitalização da sexualidade, o que é que habitualmente costumam contar? Falamos o mais abertamente possível e dizemos o que é que acontece em cada uma das deficiências, ser condenada, falando abertamente, e as pessoas vão percebendo que por vezes, são necessárias adaptações, mas que a sexualidade plena existe. As pessoas lá em casa, algumas naturalmente, e estas que eventualmente pensam assim, que fazem parte deste grupo de pessoas que considera que a sexualidade está ligada à genitalidade, estarão a perguntar-se, então, como é a sexualidade? O que é que o Rui diria? Não sendo genital, como é possível esta forma de sentir mais generalizada, mais deslocalizada?
A sexualidade são os afetos. Claro. Não é? A partir daí são imensas coisas. É aquilo que duas pessoas quiserem. Uma também. Sim, uma também, é verdade. Mas o maior preconceito é de que não existe entre duas. Relativamente ao autoerotismo, as pessoas não há um estigma tão grande. Não, quer dizer, as pessoas aceitam-se. É mais difícil ser aceito do que... E também é uma questão interessante. É mais difícil ser aceito do que nós aceitamos a nós. Isso vamos conseguindo fazer. É mais difícil ser aceito do que a autoaceitação? Sim. Em relação ao autoerotismo? Eu acho que sim. Acho que sim. Mas estava o Rui a dizer, portanto, a sexualidade é o afeto. Sim. O afeto em geral, não é? Sim, claro. E essa partilha a dois, pelo menos duas pessoas, é qualquer coisa que acontece com qualquer ser humano. Eu julgo que sim. Não tenho dúvidas. E o prazer da troca de afetos é também falar de sexualidade. Claro. Estamos a falar de quê? Corpo, pele... Corpo, toque... Estamos a falar de fascínio. Fascínio. De concretização desse fascínio. E há imensas formas de concretização. Todas elas boas. E todas elas passíveis de serem sentidas. Claro, sim. Ao escutá-lo, parece trazer um maior nível de possibilidades. Porque quando as pessoas genitalizam, se por algum motivo, em algum momento, há cansaço ou há alguma incapacidade de sentir pela vida, pelo cotidiano, perde-se esta coisa tão grande que é a possibilidade de viver a sexualidade. Exatamente. Essa é a descoberta feliz no meio disto tudo. Então essa é a boa nova que nos traz. Eu não estou a trazer nada de novo, mas de facto essa crença ainda existe e é importantíssimo que seja quebrada. Nós aqui no programa temos falado muito disto, não é? De que a sexualidade é qualquer coisa geral e generalizada, mas às vezes não ser dito em nome pessoal fica assim uma coisa muito vaga. Sim. Aquilo que o Rui nos traz é também a possibilidade de dizer eu e nós, não é? Portanto, há um discurso pessoal. Na primeira pessoa. É na primeira pessoa. Sim, sim, porque lá está, queremos assumir como seres sexuais. Que toda a gente é, não é? Toda a gente nasce com um coração. A partir daí, todos têm afeto. Interessante, o órgão fundamental da sexualidade, naquilo que diz, para si, é o coração. Eu acho que sim. Obviamente que é uma linguagem mais poética, mas eu acredito que sim. Muitas vezes diz que é a cabeça. E, assim, rigorosamente, em termos científicos, disse que sim. Mas eu gosto de acreditar. Vera, quais são as especificidades que, na população com que a Vera trabalha, nos poderia falar em relação à sexualidade? Este primeiro confronto com o afeto, com a forma de sentir, o que é que se passa habitualmente? Eu acho interessante esta conversa cabeça-coração, porque uma das partes afetadas, em muitos dos casos, é a parte cognitiva, portanto, a gestão da sua vida. Outra é a afetividade, a gestão da afetividade, a necessidade da afetividade e o saber relacionar-se com outro que não si próprio. Portanto, a gestão do relacionamento interpessoal. E como estamos a falar de jovens para os quais, normalmente, amigos, namorados são prioritários, são idades em que isso é importantíssimo. São em todas, mas em determinadas idades são quase a prioridade. Namorado, namorada e os amigos. E perder-se isto porque perdem, infelizmente num estudo que novamente terminou no ano passado, só 7% é que mantém o grupo de amigos que tinha antes do acidente. É o próprio que mantém ou são os amigos que lá ficam? Os amigos vão-se afastando. Esta vida é de corridas e quem sofre um traumatismo crânioencefálico grave está muito tempo em altura hospitalar, muda um bocadinho o seu ritmo de vida, já não pode ser aquele que fala a correr e que anda a correr e vamos ao cinema em 1 minuto sai fora de casa. Isto deixa de acontecer e aquele grupo e toda a vida que ele tinha montada era para essa pessoa. Portanto, isto de se remontar e os amigos não acompanharem fazem um bocado com que isso se perca. Para além de que os amigos continuaram a correr, portanto, aquelas visitas ao hospital que no início são enormes e muito preocupados e trocas de mensagens vão caindo e desaparecem. É uma das prevenções que nós fazemos com os cuidadores, é nesta fase inicial que têm amigos, agarrem-nos e relembrem-nos, e às vezes nós próprios apanhamos amigos e relembramos, vocês vão ter uma fase na vossa vida em que
não vão estar tão disponíveis. Lembrem-se disso e voltem a estar disponíveis. Porque aos amigos o tempo passa a correr e nem reparam que passaram-se 3 anos e nunca mais ligaram àquele amigo que teve o acidente. Mas voltando ao assunto... Ao primeiro sentir, às primeiras dificuldades. Estas são as dificuldades de interrelacionamento. Que são os afetos, trouxe-nos o Rui, não é? Exatamente. Exatamente como é que a interação se vai fazendo, as pessoas estão lá de que forma. Portanto, eles têm agora que recuperar, reformar até essa parte da vida deles, que é o novo grupo de amigos, ou recuperar os amigos que tinham, e é um trabalho difícil, mas muito necessário para as pessoas que sofrem traumatismos graves. Nós temos, por exemplo, um grupo de pares, de pessoas vítimas de traumatismo grave, com um intervalo alargado de idades, e as sequelas então são muito diversas, mas mesmo muito diversas entre o grupo. Mas é uma forma, por exemplo, de se reconstituírem como pessoa que interage com outras, porque até lá ficou-se muito mais... A doença assambarcou-se da própria pessoa e deixou de haver esta vida social. Quando entram para o grupo, começam a voltar a relacionar-se. E há o prazer da interação, porque é de prazer que estamos a falar, não é? Há um grande prazer na interação. De sexualidade, estamos a falar de fascínio, é interessante a palavra que há um prazer de interação e há esta possibilidade de debate de assuntos como estes, porque estão num local onde eles falam abertamente de tudo. Os cuidadores não participam, portanto, o tema é aberto e sem críticas. Temos 2 coordenadores nossos em sala que controlam temas ou levam temas para a mesa ou estão, da parte novamente, disponíveis para levar especialistas caso o grupo peça. Hoje, por exemplo, temos um encontro de pares, vai lá um especialista falar sobre um tema que o grupo pediu. E sexualidade é, por exemplo, um dos temas que às vezes é pedido. Esse grupo interage uns com os outros e falam muito disto porque é um local onde eles podem estar sem o que se diz críticas. Quando se fala disto, é engraçado quando nós nos referimos à sexualidade, normalmente usamos muito esta expressão, falar disto. O Duarte Vilar até tem um livro que se chama exatamente Falar disso ou disto. O que é dito? Esteve algumas vezes no grupo? Sim. O que é que vai ouvindo? Já cheguei a ser coordenadora. Um dos temas que é dito com maior frequência tenho tido, desde o acidente, grande dificuldade em conseguir um namorado, namorada. Uns atribuem a que ando a procurar namorados acima do que eu consigo atingir. O ego é uma coisa que cai um bocado e que nós temos sempre que trabalhar. Portanto, há este sentimento de eu não chego lá. Do que eu consigo atingir a que nível? Namorados ou namoradas acima do que consigo atingir? Eu estou à procura de ter namorados que a mim não me ligam nenhuma. Porque são... As pessoas que eu procuro não se interessam por mim, é Não se interessam por mim, porque eu agora tenho estas sequelas, tenho aquelas, eles nem olham para mim e eu estou presa em mim própria, porque estou sempre à procura de quem não olha para mim. Portanto, temos sempre que trabalhar isto no próprio, temos que trabalhar muito este ego, esta autovisão de si própria, que é importantíssima para a relação, para os afetos, para a sexualidade. E que é importantíssima na população geral. Eu estou a pensar no enorme número de adolescentes e adultos que têm esta sensação, não é? Cá estamos nós a falar de... O nosso nome, na primeira pessoa, também tem esse objetivo. Também é uma mensagem para dentro, não só para fora. Também é para o nós? Sim, para os próprios. Atenção, nós. Portanto, esta questão da autoestima ou do conhecimento de si, do prazer de si, não ter vergonha de ser em relação ao outro, tem que ser trabalhado fortemente em toda a população. Sim, diria que sim. Outra das coisas que eles debatem muito é na fase inicial pós-alta, onde ainda estão a aprender e reaprender muita coisa, o instinto está mais forte do que o conhecimento da sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? É que o impulso não é cortado. De maneira que há comportamentos que a sociedade não... Não há crítica. Não há crítica. Portanto, eu ali estou neste momento a apetecer-me fazer uma coisa e faço. E a sociedade não aceita isto. Quando estamos a falar de sexualidade, então, é um problemão. Temos e ali. O que é que acontece que não é aceito? Por exemplo, uma mãe que estava no consultório com o seu filho que tinha tido o traumatismo, a mãe afastou-se um bocadinho, quando voltou à sala estavam pessoas a sair da sala muito revoltadas porque o filho teve ali um sítio, apeteceu-lhe e mexeu-se. Masturbou-se ou tocou-se no sexo. Portanto, este ensinamento... Ou seja, o corpo de facto é um todo. Exatamente. E esta história de que aquela parte do corpo tem regras particulares. Exatamente. É uma construção social. É uma construção que se tem que recuperar. Porque exatamente ele quer recuperar amigos. E uma das coisas que ali se conversa é...
Tens que ver como é que a sociedade funciona. Podes ser tu próprio, podes ser livre de ser tu próprio. Mas se queres então que na sala não saiam algumas pessoas, pensa na atitude. Repara que esta atitude não é... Que é um conceito difícil. É muito não difícil. É? Pensa na atitude, o que é que isto difícil. quererá dizer exatamente. Para quem de repente não tem a memória ativada, não tem as regras. Exatamente. Às vezes temos que arranjar ferramentas alternativas. Assim como quem não tem uma perna poderá ter uma alternativa para se conseguir pôr em pé com uma prótese, nós, se não conseguimos trabalhar, arranjamos ferramentas alternativas. Quero dizer com isto, por exemplo, disse-me a mim que eu não aprendi a deixar de dizer coisas incorretas. Eu aprendi quando a minha piada não tinha feito risota na sala, então é porque não tinha graça nenhuma e eu tinha que parar. Ele não passou a perceber que era incorreto. Passou foi a dar atenção ao que foi a ver os sinais. Trazia. Pronto. E isto é o que eu chamo alternativas. Outros se o terceiro que me lembro é quando em sala estamos a falar com pessoas que antes do acidente eram casados, e aí o que temos é, no grupo de cuidadores, porque depois temos um grupo de cuidadores, esposos e esposas, a falar que alterou-se totalmente o seu relacionamento amoroso e afetivo com a pessoa que sofreu o acidente. Em casos graves, quem sofre o acidente pode ficar com muitas limitações cognitivas. O facto de deixar de haver, principalmente casamentos novinhos, o facto de deixar de haver um relacionamento de conversa, de debate sobre a gestão familiar e de namoro, quebra muito. Para além disso, o cuidador sente que já só está a ser usado para cuidar, para dar bem, para arranjar. O par, o elemento que não sofreu o acidente. E o facto de limpar, de cuidar, de dar de comer, de tratar, de lavar, deserotiza completamente, até porque estamos a falar de um par que se constituiu de outra forma. Eles não se conheceram desta forma, eles conheceram-se de outra forma. O trabalho erótico deles era outro antes do acidente. Portanto, este que não sofre acidente queixa-se muito disso e às tantas diz que perde vontade, perde o relacionamento amoroso que tem com o cônjuge que teve o acidente. Rui, o que nos pode trazer sobre o erótico? De facto, o erótico e o genital não estão ligados, podem estar ou não. Não, isso leva-nos para outro aspecto que nós tentamos abordar, que é a questão dos estereótipos, que tentamos também de alguma forma falar neles e tentar também quebrá-los, se possível. Porque no nosso entendimento, qualquer corpo é um corpo sensual. Qualquer corpo tem pele, não é? Ou seja, é capaz de sentir. Claro. Tem sensorialidade. Exato. A partir daí, e debatemos muito com os estereótipos com que somos bombardeados todos, não é? Pelos mídias e revistas, televisão, enfim, que de facto não é nada benéfico para a sociedade, nosso entendimento. Porque, efetivamente, dá-nos um ideal que não sei se é o certo. Temos muitas dúvidas disso. Para alguém, se é o certo para alguém. Exatamente. Até em termos de saúde. Muitas vezes essa dúvida pode-se colocar. Não é? Nós vemos desfiles que são surreais. Há que dizê-lo. Há, de facto, coisas absolutamente surreais. Por exemplo, Rui, estamos a falar de quê? Desfiles de moda, não é? Vemos... que não são corpos de ninguém, não é? Não, nem sequer... tem forma, não é? Enfim, é uma questão interessante. E é isso que vamos tentando mostrar, que todos os corpos são sexuais, são sensuais, todos têm sensualidade. Precisa descobri-lo. Esta questão que a Vera trouxe, destas questões que são colocadas ali habitualmente no grupo, são também questões faladas por vós? Sim, e foi muito interessante, que é a questão de reabilitação em Portugal. E será... Enfim, a reabilitação em Portugal é feita de uma forma bastante competente. Há que dizê-lo. Temos, de facto, um sistema... Que bom, que bom! Sim. Poder dizermos aqui que qualquer coisa em Portugal funciona de uma forma competente. Acho que sim. Mas a pergunta que eu faço é, será que têm atenção, ou que dão atenção devida à esfera sexual? Também sei que um trabalho muito interessante tem sido feito nessa questão. Mas será suficiente? Nós próprios, deixe-me dizer só isto, recebemos dúvidas de lesados modulares. Não era suposto.
Por exemplo, que tipo de dúvidas? Como é que adaptações, o que é que podem fazer a nível de medicação, a nível de objetos? Perguntam-nos isso. Não era suposto. Era suposto que desejável. Os técnicos da reabilitação tivessem dado essa informação. Eu julgo que sim. A questão é que da sexualidade não se fala em contexto nenhum, porque nenhum tipo de formação, de nenhum técnico, nos currículos das formações, eu estou a pensar médicos, psicólogos, enfermeiros, só se dá a sexualidade excepcionalmente quando vai lá um professor falar de outro tema e por acaso sabe alguma coisa de sexualidade. Um seminário, não é? Um seminário episódico. Exatamente, episodicamente. Quando, por sorte, naquele curso de formação sim. existiu, não é? Pois é preciso as pessoas irem à procura dessa informação. E, portanto, sente que há esse tipo... Ou seja, é muito importante que existam associações e lugares onde as pessoas se podem informar. Eu quero valorizar o trabalho que tem sido feito. Mas aquilo que vamos sentindo, só esta particularidade. Sim, aquilo que vamos sentindo é que nos parece que pode ser que se pode fazer mais e que era muito importante que se fizesse mais. Porque, quer dizer, a abordagem da reabilitação deve ser holística. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Como é que sente, e a nome pessoal ou no nós, esta questão dos namoros, dos afetos, da sensação de que não se pode gostar da pessoa que eventualmente não gosta de nós? Como é que isso é? O que é que o Rui nos poderia dizer sobre esse tema? Enfim, desgostos de amor todos têm. Ponto número 1. Mas, de facto, quer dizer, por aquilo que já dissemos, por a questão de corpos diferentes, da diferença, de facto, as pessoas com deficiência estão mais sujeitas, isso acontece, a ter mais desgostos de amor. Mas eu diria que... Isso acontece? Acontece. Eu diria que nem acho que seja absolutamente dramático, porque é aquilo que... Primeiro porque toda a gente tem. Claro. Quanto a isso. Depois, aquilo que eu vou vendo é que se vai conseguindo, seguindo a vida e as coisas vão acontecendo. E acaba por se encontrar a pessoa certa. Esta é uma mensagem também que transmitem. Encontrar a pessoa certa significa encontrar alguém que num determinado momento da vida esteja connosco, é isso? Sim. Da forma que nós desejamos. Claro. Pode não ser para sempre. Pode não ser para sempre. Ou pode acontecer ser. É assim, acontecer uma partilha, digamos assim. Uma partilha, não é, entre duas pessoas. Uma partilha. Sim. Acontece. Que tipo de estereótipos tem sentido mais fortemente? Nesta questão do corpo, portanto, o corpo, as pessoas têm medo daquilo que, quando nós dizemos o diferente é tudo tão diferente, não é? Mas há diferenças que são consideradas maiores do que outras. Sim, é a questão do corpo, diferente, não é? Isso pode incomodar e suscita curiosidade. Quando começa a haver aproximação, a dada altura, a conversa tem que chegar, não é? Mas... E conversa-se, tem-se que conversar, como se devia conversar sempre, diria eu. Isto faz-lhe sentido, Vera? Totalmente, Sim. totalmente. E a propósito de se conversar e das associações, é mesmo isso. Se em casa não conseguimos ter esta abertura ou dificuldades, ou mesmo nos centros de reabilitação não vemos a resposta que gostávamos, é falar abertamente às associações. Estamos habituados às perguntas e, se não soubermos dar as respostas, encaminhamos a quem sabe melhor do que nós, com franqueza, com simplicidade. Parece-me que o que aqui fica claramente vincado é que o ser humano é um todo. E o que é importante que cada um de nós faça é sentir o outro nesse todo, com as suas particularidades, independentemente da forma do corpo, independentemente da estrutura cognitiva, independentemente, enfim, de todas as imagens que nós vamos tendo do que estaria certo. Sim. E o diálogo e a partilha pode ser qualquer coisa que transforma a relação e transforma o nosso estar com o outro. Sim, eu diria que somos um todo, não é? Mas que somos mais iguais do que diferentes. Também é importante termos essa noção. Temos, de facto, diferenças. Eu estou sentado num aparelho diferente de vocês, é evidente. Há, de facto, diferenças. Mas, no essencial, eu acredito que somos iguais. E com isto terminamos o nosso programa. Muito obrigada pela vossa presença cá. Muito obrigada por esta partilha que nos ofereceram. Uma boa noite a todos. E a todas.